mas nós queremos trazer uma breve reflexão, espero, no texto de Atos dos Apóstolos. É um texto conhecido e fala muito a igreja, e é uma referência sempre que a gente vai lá e busca, né? E se alimenta, se retroalimenta, no capítulo 2, a partir do versículo 41, por favor, você que está nos assistindo aí à distância também, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, como eu sempre digo, aqui o nome para mim é Atos do Espírito Santo, não é? Através dos apóstolos, ou na vida dos apóstolos, ou da igreja primitiva. Capítulo 2, a partir do versículo 41. De maneira que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia foram acrescentados à igreja quase 3.000 almas, 3.000 pessoas, 3.000 vidas. 42, o versículo 42 e seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e repartindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Pai, a tua palavra que é aberta mais uma vez, que é lida, te pedimos que pelo poder do teu Espírito Santo nos venha o entendimento, a iluminação, para que possamos entender a palavra que foi escrita inspiradamente. Homens que se colocaram nas tuas mãos, Senhor, e foram instrumentos nas tuas mãos, para que pudéssemos ter a tua palavra hoje. Muito obrigado, transforma a pregação, te pedimos, em mensagem do Senhor, pela força e poder do Espírito Santo, em nome de Jesus te oramos, amém. Irmãos, eu estava pensando, nesses dias em que muitos templos estão fechados, certo? E que, por força do protocolo, de tudo que estamos experimentando, já na segunda onda, na Espanha está a terceira onda, e não sabemos se vai vir a primeira ou a 10ª onda, não é? Ou até a 10ª, mas nós estamos aí. Eu estava pensando o impacto disto, mas também quando a igreja ela segue alguns, ou ela atua de alguma forma, principalmente como a igreja primitiva, creio que o impacto tanto do não poder estar no templo juntos pode ser menor. O que é que pode diminuir esse impacto? Nós não sabemos o que vai vir depois. Eu, por uma leitura da palavra, e a Escritura diz, e a profecia está aí, o sermão escatológico de Jesus, o seu conteúdo, né? O tempo nós não sabemos, mas o conteúdo e a forma, os critérios de julgamento de Deus nós sabemos. E nós sabemos, segundo a palavra, que os dias vão ser difíceis. Não é pessimismo, não. Certo? Não é pessimismo, porque para o crente em dias difíceis tem um procedimento, esse da igreja primitiva, né? Algumas coisas importantes que eles se tornam ao final em ganho, crescimento da obra, irmã Júlia, da obra de Deus, quando nós consideramos as Escrituras e vivamos por aí. Não tenho, segundo a leitura da palavra, dúvida de que as coisas vão ser mais difíceis, principalmente para a igreja. Eu dizia que domingo passado, parece que foi, a igreja não espere nem deve esperar, seja pela Constituição brasileira que diz, seja pela própria Escritura que diz, não espere nenhum favor do Estado para melhorar a condição da igreja. Ela deve se melhorar por si mesma, instrumentos que têm o poder de Deus e a ação do Espírito Santo. Amém? Não esperemos, seremos decepcionados, não é assim, humanamente, porque não vem do homem. São coisas estanques, poder temporal e poder espiritual na história da igreja, na história universal, estão aí disputando o egoísmo do homem, querendo prevalecer diante de Deus. Então os dias vão ser
difíceis cada vez mais. E eu gostaria de trazer uma reflexão exatamente alguns procedimentos, algumas práticas que nós, como igreja do Senhor, devemos fazê-lo, tomar para nós, para que seja mitigada, essas dificuldades sejam mitigadas, ao contrário, ainda mais a igreja seja vitoriosa, como foi a igreja primitiva. As perseguições, não é? Porque como a igreja vivia, o que ela fez resultaram em crescimento da igreja. O texto que nós lemos está no livro de Atos. O livro de Atos, inclusive, alguns irmãos estão também pregando aí, vão estar pregando também o poder de Deus através da vida do apóstolo Paulo, né? O evangelho anunciado. O livro de Atos é um livro do progresso, da mensagem do evangelho, da mensagem salvadora, isso que nós cantamos: Cristo move as montanhas. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, as boas novas, o evangelho. E o livro de Atos é uma demonstração de como pela disponibilidade de pessoas e a ação de Deus, o evangelho cresceu, avançou, saiu, como alguém disse, das ruas estreitas de Jerusalém, certo? E foi até a capital do Império Romano. Primeiramente as dificuldades enfrentadas interna corporis, né? Dentro da própria igreja, pelos judaizantes, todo aquele povo que se convertia, advindo egresso do judaísmo, as dificuldades dos perseguidores da religião, né? Dos judeus perseguindo a igreja cristã, nós sabemos, e depois a perseguição do Império Romano, externa, não interna corporis, dentro das quatro paredes da igreja, vamos dizer assim, mas dentro e fora. Vejam os irmãos, aí que cresce a obra, cresce exatamente nessa dificuldade. Inclusive houve um momento em que eles não puderam se reunir mais no templo ou nas casas. Tinham as reuniões escondidas. Aí o texto diz que no início eles tinham isso ao templo. Capítulo 3 nós vamos ver lá, Pedro e João vão ao templo, é aquele templo, não é? Chamado de Herodes, que Herodes fez a reforma, templo que foi construído lá no templo de Ageu, Zacarias, que diz depois foi destruído e foi melhorado já no sistema de forma como Roma queria. Aliás, isso é uma prática, um parênteses aqui dos homens, não é? Nas disputas territoriais, nas guerras entre os países, e a gente vê em vários, não é? Quando um país, uma nação vencia a outra, uma das práticas, inclusive no mundo ocidental, era construir um novo templo, um templo daquela religião vencedora, do país vencedor, sobre o outro. Deixava apenas uns sinais, e tranquilamente os estudiosos dizem isso, deixava uma torre, deixava um outro sinal para mostrar que era, e que agora não era mais, era outro. Aqui eu faço menção, na Espanha, um novo templo construído depois da retirada dos mouros, aquelas guerras dos reis, chamados reis de determinada religião. Eles destruíram os templos ou construíram em cima deles e deixaram apenas umas referências. Bem, isso é questão de estratégia humana. Eu vejo que Deus faz completar a obra, e o que Deus faz, Ele não deixa sobra. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, não é isso, irmão? Nós somos novas criaturas, e a transformação que Deus faz em nós é completa, senão não funciona. Quem está em Cristo, nova criatura as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Bom, irmãos, então vamos aqui. É exatamente o livro de Atos descortina isto a partir lá de Lucas, autor, ninguém questiona, alguns mais vencidos historiadores, Lucas é o autor, um historiador, põe em ordem, como lá também no Evangelho de Lucas, os fatos dentro de alguns critérios,
né, históricos, ou de uma metodologia da escrita da história. E aqui ele começa o livro de Atos a partir do evangelho, final do evangelho, a ascensão de Jesus, não é? Jesus é assunto aos céus, é levado aos céus, faz a promessa, ficar na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Eles, os discípulos, ele agora a igreja de Jesus Cristo. Então, é exatamente o início da história da igreja. E a igreja tinha a missão qual era? Pregar o evangelho. Ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as criaturas. Então aqui está o início. E importantíssimo, elementos importantes, personagens importantes: o povo convertido e o outro, o Espírito Santo de Deus. Daí que era indispensável o revestimento de poder. Pentecostes foi exatamente o momento em que se cumpriu a promessa, a profecia, a promessa de Deus feita através do profeta Joel. E se cumpriu de forma completa. Não é o objetivo nesse momento nem estendermos qualquer coisa em relação ao que foi, como é que deve ser a partir dali, repetir ou não. Cumprimento da promessa, elemento indispensável. Derramamento do Espírito Santo para a capacitação, irmã Riselda, da igreja de Jesus Cristo. Se não tivesse isso, tivesse disposição de Paulo, dos apóstolos todos, de Matias, que chegou depois, né, substituindo Judas Iscariotes, tivesse a disposição deles, a vontade de entregarem a vida, sem a ação do Espírito Santo, sem o revestimento do Espírito Santo, não adiantaria nada. Então, dois elementos: pessoas disponíveis, transformadas, disponíveis nas mãos de Deus, arrojadas, corajosas, e a ação do Espírito Santo no meio do povo. Isso é importante observar. E era a partir disso, né? Aí acontece a promessa, o derramamento do Espírito Santo, o revestimento, Jesus ficar, e até que isto aconteceu, se cumpriu. E houve o primeiro sermão da igreja primitiva, que foi o sermão de Pedro, no capítulo 1. E já foi dito aqui, centrado, cristocêntrico, é Jesus, tem poder para transformar, para mover as montanhas. Então vem a mensagem, e essa mensagem do Evangelho, vem a história, a historicidade da vida de Jesus, do ministério, né, de quem era Jesus, da natureza de Jesus e do propósito dele aqui, morte e ressurreição, e a missão da igreja. E os irmãos sabem que esse primeiro sermão da igreja pregado por Pedro, mais de 3.000 almas se converteram. E eram esses agora, né, que está aqui, Lucas, cronologicamente ele é rigoroso, esses que faziam, além daqueles que já estavam ali, com esses 3.000 que faziam aquela igreja, né? E nós gostaríamos, irmãos, exatamente de trazer a lume, a destaque, alguns comportamentos, algumas práticas daquela igreja que estão aqui. Já se pregou muito, eu já preguei várias vezes, num outro aspecto, a partir de outro ângulo, esta questão, a partir desse versículo, desse contexto de versículos de Atos 2, a partir do versículo 42 principalmente. E aí diz, primeiramente, essa igreja que se inicia, que é cristocêntrica, que sabe da sua missão, a ressurreição de Jesus, que tinha exatamente essa missão de pregar o evangelho do reino, difundir em momentos difíceis, como ela viveu, e o que realmente nos importa e é importante para nós, todos os elementos, mas eu queria destacar alguns aqui. Diz o texto que, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os teólogos dizem, essa é a função do ensino, a didaquê, não é? A igreja tem que aprender antes. Tem que aprender antes, precisa aprender antes para depois ensinar.
Nós não podemos entender que alguém já se sinta capaz de amanhã pregar o Evangelho ou assumir funções bíblicas na pregação do Evangelho, ter se convertido ontem. Tem que aprender. A igreja ensinava o conteúdo que deveria ensinar, não era outra coisa, a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos não é outra coisa senão o Evangelho de Jesus Cristo que Jesus ensinou. Conteúdo, nós não devemos ter outro conteúdo, podemos ter outra forma de ensinar, mas o conteúdo deve ser a doutrina dos apóstolos. O que eles estavam transmitindo, que receberam de Jesus. Porque Paulo, quando diz, o Senhor Jesus, na noite em que foi traída, não é? Ele diz, recebi de Jesus, nós recebemos do Senhor, e a transmissão era inicialmente oral. E depois veio escrita, não é? Mas eles receberam e as doutrinas foram escrevendo também e registrando. E era aprendido por aqueles que se convertiam. Não arrisque, por mais afoito que seja, ensinar, pregar o Evangelho antes de aprender a doutrina dos apóstolos. É muito importante, porque muitas coisas estão sendo ensinadas e algumas delas não fazem parte, já não são mais doutrina dos apóstolos, já aquilo que os apóstolos aprenderam de Jesus. A igreja ensinava, e nesse contexto do ensino, do ensinar, eles também desfrutavam da koinonia, lá era didaquê, era o ensino, mas desfrutavam da comunhão. E a comunhão é em dois aspectos. Da comunhão, no partir do pão, perseveravam, aliás, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A comunhão coletiva é algo importante, nós sabemos o quanto estamos perdendo hoje, não é? O quanto desejamos estar juntos. Não existe na terra uma religião, um religarem, uma atividade religiosa que não seja com pessoas juntas. E aí nos assusta um pouco, e eu quero chamar a atenção dos irmãos, como profissional da área, não só do direito, mas também como cidadão, o que está aí em termos de teletrabalho, é o que estão dizendo que vai continuar, e que vai se aperfeiçoar, e você a tendência é trabalhar sozinho. Como a tendência pode acontecer também para a igreja, é cultuar sozinho, ou com a família, vamos dizer, como os irmãos tiveram lá na igreja primitiva, também esse momento, já no outro estágio, com as perseguições. Aqui não, aqui eles estavam no templo e em casa. Hoje nós já não temos tanto templo, as circunstâncias. E biblicamente a gente pode ler, fazer uma leitura que no futuro não vamos ter tanto assim como tivemos antes. E que muitos não aproveitaram. Então nós devemos tomar atenção a essas coisas, porque a comunhão no ajuntamento ou pelo ajuntamento não é que esteja fragilizada, mas está pulverizada, não é? Disseminada sem estarmos tão juntos como antes. Mas a igreja fazia isso, e fazia uma coisa importantíssima em todos os tempos. Tem aqui o partir do pão, certo? Que aqui era a comunhão da celebração da ceia, do Novo Testamento, do sangue de Jesus, e sugere também fraternidade, festa, né? Celebrações diversas, na igreja e fora dela, nas famílias. Mas tem uma coisa importantíssima, irmão, que depois do ensino para a igreja prevalecer nos dias difíceis, sair fortalecida, era nas orações. Temos tido aqui nas terças e quintas de 12,
irmão Samuel, irmão Vitor, de 12 às 13 horas, o momento de refrigério, além do culto de oração, às quartas-feiras, às 18h30. É isso, irmão Juan? Temos tido de oração diante de Deus, primeiro por mim. Tenho que me habilitar para estar diante de Deus. Tenho que estar pronto. Eu tenho que pedir, preciso pedir por mim. Não entre na presença de Deus sem antes verificar como você está. É bíblico. Examine-se o homem a si mesmo. Não é só para a ceia. É quando você vai orar ao Senhor. E a oração, depois do ensino, a oração era fundamental para uma igreja que depois perdeu a oportunidade de se reunir no templo, como hoje. Eu fui pesquisar, eu já disse aqui, no templo, e vi lá logo no capítulo 3, né, Samuel? Irmão Samuel, qual era o templo? Que Pedro e João foram lá e disseram: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos em nome de Jesus te damos, levanta e anda. E só pode, irmãos, ter mais do que ouro e prata quem aprende a doutrina dos apóstolos, estuda a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, e quem ora está em comunhão com o Senhor através da oração. Eu tenho desafiado, irmãos, porque até por mim mesmo a gente se torna muito mecanicista ou mecânico, né? As nossas atividades religiosas, e às vezes a gente pensa, como Barclay diz, a gente pensa lá atrás, a igreja lá de trás. É válido pensar o anterior da igreja, se você mira o posterior como uma caminhada de esperança rumo à glória do Senhor. Mas tem muitos que estão só pelo retrovisor. É muito importante rever a questão não só conceitual, mas de conteúdo e prática, irmã Rafaela, da oração. É algo mecânico para alguns. Alguns acham que simplesmente orar. Não, tem que ter o conteúdo da oração e o coração do orador, de quem ora, está diante de Deus. Muitos crentes já não acreditam no poder de Deus através da oração. Na Bíblia nós permeada por homens que oram, não só isso, oram e orarão, mas por aquilo que Deus fez quando alguém foi e orou verdadeiramente diante do Senhor, se colocou. Não precisou de muitas pessoas, muitas vezes um só. Você orar, irmão Léo, e o sol parar, a oração funciona. Porque às vezes a gente ora para a gente mesmo, o egoísmo da gente, cada um, satisfazer o nosso ego, nossas expectativas materiais acima de tudo. Mas se você aprender a orar para se alimentar espiritualmente, ser fortalecido pelo Senhor e vencer nos dias de dificuldades, você vai ver o quanto a oração funciona. A igreja que orava. Irmãos, nós estamos num tempo que exige cada vez mais de nós estudo da palavra, o ensino da palavra, mas também a oração daquele que estuda a palavra. Não só pela força do homem, não saia para estar com outras pessoas, para enfrentar as batalhas do dia sem antes estar com o Senhor. Era isso que a igreja fazia. A igreja primitiva era marcada exatamente uma igreja que orava. Os primeiros cristãos sabiam que só poderiam enfrentar a vida orando primeiro, e não ao final, quando a coisa já está em dificuldades e inesperadamente, assustadoramente
diante de nós. Precisamos orar antes, mas orar como resultado disso, do aprendizado da palavra, de um ensino, também de uma transmissão que nós aprendemos e ensinamos na igreja, e ensinamos com oração, pela oração, e dependendo de Deus através da oração. Muito importante para hoje, a igreja que, de fato, a igreja que ora. Mas também, num outro aspecto, e esse é o último que eu quero listar, de vários aqui, poderia listar 10, outros autores já listam muitos. Era uma igreja onde dentro dela e fora dela, por causa dela, muitas coisas aconteciam. Muitas coisas aconteciam. Quando nós vamos ao capítulo 3, eu já fiz referência que Pedro e João vão ao templo, e logicamente aí num procedimento do judaísmo ainda, né? Na hora nona, terceira hora, né? 9 horas, que começava o calendário horário do calendário judaico, das 6 às 6, o dia terminava aí. Antes das 6 da manhã era noite ainda, né? Depois das 6 da tarde, começava, a partir das 6 da tarde, começava a noite, terminava o dia. Hora terceira, 9 horas, 9 horas. Hora sexta, 12 horas, hora nona, 3 horas da tarde. Era a divisão. E era o hábito do judeu, né? Ainda foi no hábito aí, eles já eram crentes, eles foram orar, que para o judeu a hora mais importante era a nona, a oração da tarde. E quando entraram lá, foram entrar no templo, veio o homem aleijado de nascença que pedia esmola ali no templo. E nós já sabemos, eu já preguei nisso, a novidade do evangelho. Não é alguém que estava ali apenas por causa da religião, e até num contexto periférico ou nuclear ali, para no momento em que as pessoas entravam ao templo, ingressavam no templo e estavam mais sensibilizadas religiosamente, era um momento melhor para receber esmola. E eles dizem: vai acontecer com você hoje, não aquilo que acontece lhe mantém aqui todos os dias, e você vai depender, vai acontecer algo que vai ser suposição, estou dizendo, mas o que os apóstolos apresentaram foi: olha, é algo que vai tirar você para sempre dessa situação. Jesus. As coisas que devem acontecer e aconteciam no seio da igreja não são para nós mesmos. E às vezes a gente quer que aconteça tudo para nós. Que bom, um culto maravilhoso, não é? Aqui maravilhosamente os cânticos, tudo aqui, a gente fica cheios, regozijados, mas o evangelho é para repartir. A gente vê a questão da solidariedade aqui, da ajuda, da cesta básica, nesse momento de dificuldade, repartiu numa dimensão maior, de quebra de egoísmo. As pessoas usam para explicar até de forma materialista algum procedimento humano de comunhão ou de comunidade. Não, é divino e é interna corporis e é externa também. O benefício é para aqueles que estão sofrendo lá fora também. Aconteciam muitas coisas no seio da igreja, mas não eram coisas criadas, não eram profecias inventadas ou sentimentalismo, não, era realidade do poder de Deus. Já ouvimos, e os irmãos sabem, tudo isto para crescimento do evangelho, que se protraiu, reverberou, foi mais adiante, e hoje também Deus cura. Se for propósito dele, ele cura. Deus opera maravilhosamente hoje também. Se é propósito de Deus, ele faz isso. Porque Deus salvou muita gente a partir da morte de alguns. Lembram? Na Bíblia,
Sabem que a conversão de Paulo foi dito aqui? Foi testemunha do apedrejamento de Estevão, que usou uma expressão semelhante à de Jesus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Paulo estava lá. Quem foi Paulo? A bênção que Paulo foi para essa igreja está sendo instrumentalidade. Então, irmãos, é uma igreja em que o que deve acontecer mais é a expressão do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Evangelho. Buscar de Deus alguma coisa, algum acontecimento para encher o bolso, né, o cofre, para alegrar alguns, para alisar o ego de alguns, não é propósito da igreja. Deus vai abençoar e tem abençoado material e espiritualmente o seu povo. Mas o que deve acontecer sempre na igreja é a expressão, a revelação do poder de Deus na vida do pecador. Esse homem aí do capítulo 3, esse aleijado de nascença, esse coxo, a conversão dele, naquele momento, o milagre que Deus operou, uma igreja que ensina e aprende, uma igreja que vive em comunhão, uma igreja que ora para depender do Senhor. O que aconteceu na vida dele foi o milagre foi uma grande oportunidade para o segundo sermão que Pedro pregou. Já do lado de fora. Irmãos, o tempo não permite que avancemos mais. Mas eu gostaria, não apenas de recomendar, porque é a palavra de Deus que nos mostra esses exemplos, na prática. Se a igreja está disposta a aprender e ensinar o que aprendeu, o que Jesus ensinou, a lição de Jesus, que é a doutrina dos apóstolos. Queiram aprender a doutrina do pastor Pedro, qualquer coisa que o pastor ou outro líder ensinar, ou que outra declaração de fé ensinar. Não. Aqui, aprenda, ensine, vive em comunhão, valore, não só valorize, que é pecuniário, né? Valore. Né? Tem um elemento aqui de reverência da igreja, temor do Senhor. Eles viviam no temor do Senhor, irmã Iselda. Como hoje a fé é desrespeitada, às vezes até dentro dos nossos templos. A gente pensa que pode ir de qualquer jeito, pode estar de qualquer jeito diante de Deus. Já não é um lugar santo separado para adoração, posso fazer outras coisas lá. Guardar com reverência e respeito no âmbito da igreja, um ao outro. Não é idolatria do espaço, mas é reserva para a utilização naqueles fins que o Senhor estabelece, ou que foi estabelecido, foi separado para isto. Essa igreja que ensina, que vive em comunhão, que orou, que foi e anunciou a mensagem, da forma como Deus fez, foi um milagre, instrumentalizando assim o ministério da pregação através da igreja. Essa igreja que vivia assim, ela pôde enfrentar tempos difíceis em que já não poderia estar no templo e nem em casa. Se os irmãos observarem mais adiante, você que nos ouve, houve tempos difíceis para a igreja, que já não podia estar no templo, já não podia estar reunida, já não podia praticar a comunhão daquele jeito. Veio a perseguição, mas a igreja ao final foi vitoriosa e cresceu e chegou até nós, porque eles sabiam, tinham aprendido a doutrina dos apóstolos, sabiam o valor da comunhão, e apesar de não poder praticá-la, desfrutar da comunhão por causa da perseguição, eles oraram e sabiam o quanto a oração
de um justo pode muito nos seus efeitos. Apesar de não poderem estar no templo, eles se despontaram mais adiante como igreja vigorosa, que chegou até nós. E aqueles que começaram nas ruas estreitas de Jerusalém, não chegaram, irmã Carla Alexandre, até Roma somente. Chegaram até a Várzea. A mensagem chegou aqui. Jesus move as montanhas. Vamos cantar mais uma vez essa música. Creia nisto. Creia nisso. Se os tempos difíceis vierem, estude a palavra. Estude a palavra. Ore ao Senhor e pregue o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos fazer isso, irmãos. Eu acho que nós estamos num tempo que devemos aproveitar para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Nunca a realidade nossa tem chegado de forma tão cruel em termos de existência de pessoas. De repente, nós tivemos recentemente o pastor Noélio, servo do Senhor, salvo por Jesus Cristo, mas muitas pessoas aí estão se perdendo mesmo. E esse é o tempo de pregação do Evangelho, de dizer que Cristo move as montanhas e de crer e pregar para a salvação dos pecadores que ainda não aceitaram a Jesus. Vamos firmes, nós, igreja de Jesus Cristo. Se as coisas piorarem mais adiante, estejamos firmes no ensino, no estudo da palavra, orando ao Senhor, e sairemos ao final vitoriosos. Amém. Em pé, todos cantemos. Deus lhe abençoe, você que está aí nos assistindo. Cante conosco também essa mensagem, essa música, que a letra estará sendo aí projetada.